Fala pessoal do terceirão, tudo bem com vocês? Conforme a gente tinha combinado, essa aula de geometria espacial ela será gravada, tá certo? Mas seguirá o mesmo procedimento feito nas aulas anteriores, tanto de estatística como com geometria plana. Eu vou propor questões de variados níveis a vocês, vou dar um tempo, e é interessante tentar respeitar esse tempo, para a resolução. E após esse tempo a gente resolve elas aqui e tira algumas dúvidas. Vocês vão perceber que às vezes a explicação que eu tenho que dar aqui para vocês, ela demora mais que o tempo que eu sugeria ser feito. Mas eu tento fazer com bastante detalhes. Vocês não vão precisar, em uma prova, numa resolução, explicar certos detalhes. Tá certo? Então não se apavorem em algumas questões que se tornarão mais longas, porque essas questões mais longas elas são compensadas por questões mais rápidas. Ok? Eu já publiquei no Classroom a lista de exercícios com a minha sugestão de 8 exercícios de variados níveis, volto a dizer, e variadas figuras geométricas que normalmente o Enem trabalha, e eu vou aqui junto com vocês resolvendo. A primeira questão que está publicada, ela parte de uma geometria plana para chegar numa geometria espacial. Então eu estou pegando algo da aula anterior, da aula passada, geometria plana, e introduzindo nessa aula que a gente vai ter toda ela focada em geometria espacial. Mas os dois conteúdos eles se complementam bastante, tá certo? Então é comum pegar numa única questão que há as duas abordagens a serem feitas. Essa primeira questão é uma questão na nossa prática, o Enem gosta de fazer exemplos disso, e ele pega uma caixa que está planificada, ou seja, fazendo alusão à geometria plana, e quer que a gente primeiro pense como que essa caixa será montada. Ele dá as dimensões. Pegando as dimensões da caixa, não é difícil perceber que ela se tornará um paralelepípedo, tá certo? Desse formato, com essas medidas já em centímetro, pelo que está descrito ali no enunciado. E ele quer, na verdade, pegar outras figuras geométricas, outros sólidos geométricos, e introduzir nessa caixa. Então, quando o aluno pega uma questão como essa, inicialmente ele quer saber se o volume, olha só, se o volume desses sólidos que ele sugere no próprio enunciado, já desenhei aqui para facilitar, conseguiriam caber nessa caixa. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber se esses sólidos que ele coloca do item 1 ao item 5, na verdade, passam por esse espaço, se eu consigo colocar dentro dessa caixa, passando por esse espaço. Essa parte que está aqui, ó, vou fazer ela em vermelho, é uma parte que está vazada, tá certo? Pelas dimensões dá para perceber que esta caixa ela não tem essa tampa totalmente completa. E esta parte que está vazada, eu consigo chegar na dimensão dela fazendo uma subtração de unidades, tá certo? Então eu sei que aqui tudo vale 15, tá certo? Que seria essa parte de baixo, e eu tenho as dimensões, tenho esse pedaço, e vou fazendo subtrações, e eu chego que este pedaço aqui é o mesmo que está aqui, e é um retângulo 3 por 2, tudo isso em centímetros, tá certo? E agora, a partir disso, eu quero saber qual desses sólidos eu consigo passar por esse espaço que está aqui, ó. Beleza? Feito essa análise da questão, tá certo? Eu dou 4 minutos para vocês, é uma questão mais longa porque tem que analisar 5 itens e depois ver qual deles que é a verdadeira. Eu dou 4 minutos para vocês resolver essa questão. Então, claro que é interessante, eu não vou pausar aqui o vídeo por 4 minutos, senão ele ia se tornar muito longo, mas é interessante que o aluno dê um pause agora e tente resolver ele em 4 minutos. Não conseguiu resolver por inteiro, vê se vocês estavam próximos de chegar nessa conclusão. Tá certo? Então, dá um pause agora, tá certo? E na sequência a gente volta. Voltando para resolver a questão, o aluno vai perceber que os itens, eu vou colocar aqui os números que ele usa na questão. O item 1 trata de um cone, o item 2 trata de um cubo, o item 3 trata de uma esfera, o item 4 trata de um paralelepípedo e o item 5 trata de um cilindro. Tá certo? Então, é uma questão completa no sentido de conhecer várias formas geométricas. Tem questões que vão pedir exclusivamente um desses, mas essa, de uma forma geral, além da parte plana, ela pediu também todos esses sólidos. Então eu já preferi começar com essa figura para o aluno se situar sobre qual o assunto que o Enem gosta de trabalhar. No caso, aqui está trabalhando com uma variedade de sólidos geométricos. Tá certo? Analisando essas figuras com as dimensões que foram dadas, a gente quer saber qual delas que cabe, né, que entra nesse retângulo, porque daí eu consigo jogar ela para dentro da caixa.
Vamos pensar no primeiro cone que está aqui, tá certo? Ele fornece que a altura é 1 e o raio do cone é 1,5. Se eu for analisar que o raio é 1,5, o diâmetro da base vale 2. Eu vou complementando a questão com algumas informações importantes. Professor, precisaria fazer esse desenho, todos esses desenhos? Não. Mas claro, é mais fácil para eu conseguir justificar para vocês. Vocês na prova não precisariam desenhar isso daqui. Tá certo? O aluno que tem facilidade em fazer um esboço, também sugiro, por mais que o Enem não tenha muito espaço para fazer essas figuras, né, nas próprias questões, mas se o aluno conseguir desenhar algum deles, é interessante. Se eu for analisar, pegar esse cone que está aqui e perguntar agora, será que eu consigo introduzir ele nessa caixa? A resposta vai ser sim, porque aqui tem 3, então encaixa perfeitamente aqui, e como a altura é 1, ele vai passar ainda sobrando 1 centímetro. Então essa figura aqui, melhor, esse sólido eu consigo colocar dentro da caixa. E é basicamente isso que a gente vai fazer em todas essas formas geométricas. Vamos para a segunda, um cubo de aresta igual a 2. É possível perceber que eu consigo passar o cubo de aresta igual a 2, porque ainda vai sobrar 1 centímetro aqui para o lado, tá certo? Então, sem muito detalhe, eu consigo perceber isso. A terceira figura, uma esfera. A esfera tem raio igual a 1,5. E se o aluno for simplesmente por essa informação e falar que 1,5 é menor que esses números, ele vai dançar na questão. Por quê? Porque se a esfera tem raio igual a 1,5, eu vou chamar de diâmetro dessa esfera, vale 3. Ou seja, o diâmetro da esfera é 3 para cá e 3 para cá. Eu precisaria de um retângulo, melhor dizendo, ou um quadrado, de lados igual a 3 por 3 para conseguir colocar toda essa esfera. Então, quando eu colocar essa esfera, vai ficar faltando ainda 1 centímetro aqui. Eu vou colocar ela entraria nessa parte, só que aqui faltaria 1 centímetro. Ou seja, a esfera eu não consigo introduzir nessa caixa. O paralelepípedo, eu consigo colocar o paralelepípedo, porque ele tem dimensão 3 por 2, tá certo? Então eu vou colocar ele nessa caixa, bem nessa posição, 3 por 2, e a altura dele vale 4. Só que como a altura da caixa é 5, ainda vai sobrar 1 centímetro para dentro da caixa, que não vai ser ocupado pelo paralelepípedo. Então aqui eu consigo colocar essa figura. O 3 por 2 que está aqui é o 3 por 2 e há 4 centímetros de profundidade. Só que aqui é 5 na caixa, né? Então vai ficar ainda sobrando 1 centímetro para dentro da caixa. Eu consigo introduzir esse sólido. E por fim, eu tenho um cilindro 3, altura igual a 3 e raio igual a 1. Eu posso dizer que o diâmetro dele vale 2. Então, se eu pegar esse cilindro e rotacionar, e colocar ele de lado, perante a posição que ele está aqui, eu vou perceber que ele encaixa perfeitamente nesse retângulo, né? Vai ficar o 2 que está aqui para cá, e o 3, que é a altura, vai ficar para cá. Eu vou conseguir introduzir esse sólido na nossa caixa. Ou seja, o sólido 1, 2, 4 e 5 eu consigo colocar nessa caixa. Logo, a resposta final, 1, 2, 4, 5, é a letra C. Então, uma questão um pouquinho mais longa, mas espero que vocês tenham conseguido estruturar ela, que é a parte mais importante, e resolver dentro do tempo que eu sugeri. Beleza? Agora a gente vai pausar isso aqui e vai para a questão 2, para a segunda questão. Voltamos agora à questão 2. A questão 1, ela teve uma dificuldade maior pela questão do tempo, na verdade, né, e conhecer várias figuras geométricas na mesma questão. Mas a questão 2 é muito mais rápida e muito mais objetiva na figura que ele está apresentando. Ele diz no enunciado que ele tem uma garrafa no formato cilíndrico e ele só possui uma única régua milimetrada para fazer certas medições sobre o líquido que está dentro dela. Tá certo? O que ele quer, na verdade, com essa questão? Qual o objetivo dela? Que o aluno perceba que o líquido que está dentro dessa garrafa, ele tem um formato cilíndrico. Então eu vou destacar apenas o líquido aqui dessa garrafa e fazer um desenho dele como ele ficaria representado sem a garrafa, né? Seria isso daqui, ó. Tá certo? E ele quer saber qual que é o volume desse líquido. O Enem não fornece fórmulas, então o aluno teria que relembrar, claro, qual que é a fórmula do volume de um cilindro. E a aula também serve para a gente revisar algumas fórmulas. A primeira questão, ela não pedia, tinha cálculos a serem feitos só de medidas, mas não pedia, na verdade, cálculo de volume de área que normalmente é cobrado.
essa questão já exige que o aluno saiba essa forma. Se ele não souber essa forma, ele não vai conseguir resolver uma questão que é teoricamente simples, tá certo? Então, eu vou apresentar a forma para vocês. É interessante o aluno lembrar a forma, mas para aqueles que não recordarem, anotem isso, que isso aqui é importante, tá certo? O volume de um cilindro é dado por área da base vezes a altura. Só que a base do cilindro é sempre um círculo. Então ele vai ficar área da base, que é isso aqui, vezes a altura. Tá certo? E com isso, peço que vocês deem um pause nessa questão, porque ele quer saber o seguinte. Se eu tenho apenas uma régua milimetrada, quantas medições eu tenho que fazer? Quantas medições eu tenho que fazer para conseguir chegar nesse volume? A pergunta é essa. Então, pause e apenas 30 segundos para resolver essa questão, tá certo? Não tem tantos detalhes, então 30 segundos é suficiente, beleza? Passou o pause, vamos lá então resolver essa questão. Porque eu só quero saber o seguinte, o que ele quer saber com essa questão? Quantas informações eu preciso para calcular o volume de um cilindro? Essa é a pergunta, né? O volume do cilindro estaria aqui dentro, isso é a representação do volume do cilindro, e ele quer saber quantas medições eu teria que fazer. Bom, olha para a fórmula, o π é um valor fixo, é uma constante. Eu tenho que saber o R, que é justamente o raio, que é esta medida que está aqui, ó. Beleza? E eu tenho que saber também a altura desse cilindro. Altura. Que é esta medida, vou colocar aqui ao lado, vou apagar essa setinha aqui, vou colocar aqui ao lado, que é isto daqui. Ou seja, basta saber duas medidas, fazer duas medições nesse cilindro, que eu calculo o volume dele. Ou seja, resposta final, letra B. Duas medições é suficiente para calcular o volume desse cilindro. Atenção, agora só uma complementação da questão. Se ele falasse que é um cilindro equilátero, bastava uma informação. Por que uma informação? Porque o cilindro equilátero, o diâmetro da base é igual à altura. Não faz parte da questão, só estou complementando ela, tá certo? Mas o diâmetro da base é igual à altura em um cilindro equilátero. Então ele poderia, talvez, pegar uma questão parecida como essa e falar que é um cilindro equilátero. Quantas medições seriam necessárias? Apenas uma. Porque se eu medir a altura, eu já sei que o diâmetro é igual, logo o raio é metade. Ou se eu medir o raio, eu sei que o diâmetro é o dobro e é igual à sua altura. Beleza? Só ficar atento a esses detalhes, mas é uma questão, teoricamente, simples. Já voltamos com a questão 3. Voltamos agora com a questão 3, uma questão que trata especificamente de uma figura, que é essa daqui, ó, paralelepípedo. Na verdade, vão aparecer dois paralelepípedos, esse e esse, tá certo? Lendo o enunciado, não está descrito que é um paralelepípedo. Daí a pergunta é, como é que a gente vai saber que é um paralelepípedo? Porque ele fornece essas três dimensões. Então, se essas três dimensões estão sendo fornecidas, a gente vai fazer a configuração da questão com base nesse paralelepípedo 20 centímetros por 30 centímetros. Eu não coloquei aqui as unidades porque está tudo em centímetros. A gente vai ver que a caixa tem 40 centímetros por 40 centímetros por 60 centímetros. Então, o que ele quer na questão antes de eu dar o pause ali para vocês resolver? Ele quer saber quantas caixinhas que eu consigo colocar, quantas caixinhas menores eu consigo colocar nessa caixa maior, né? Quantos pacotes menores eu consigo colocar dentro da caixa maior para fazer o transporte de 100 desses pacotinhos, tá certo? O enunciado diz que eu tenho 100 desses pacotinhos, tá certo? Então ele quer saber quantas caixas iguais a essa eu precisarei para transportar 100 desses pacotinhos. E aí a gente vai pensar na estratégia de resolver. Então dá um pause nessa questão. Eu vou dar nessa questão 3 minutos, porque a interpretação dela, principalmente na parte final, é importante. Tá certo? Então 3 minutinhos com o pause e daí tenta voltar para cá para resolver junto com a gente, beleza? Voltando para cá, né? O aluno deu o pause, agora voltou. Vamos pensar o que a gente tem aí de configuração para estar resolvendo essa questão. Eu consigo perceber que não é difícil, né, o aluno notar isso, que o 20 e o 30, eles são divisores, vamos chamar assim, do 40 e do 60. Então, se eu fosse pegar essas caixinhas e colocar dentro, melhor, desse pacote, né? Não vou confundir caixa com pacote. Pegar esse pacote e colocar dentro dessas caixinhas, eu ia perceber o seguinte, só aqui na parte da frente,
eu consigo fazer este desenho aqui, ó. Ou seja, isso aqui vale 20, isso aqui vale 20. Tá certo? Só que essa caixinha tem uma profundidade. E essa profundidade, ela seria até aqui, né? Vamos chamar assim, ó. Ela iria... Acho que é fácil perceber isso. Opa, só vou arrumar aqui a projeção. E eu vou desenhar com bastante detalhe uma dessas caixinhas aqui, ó. Essa caixinha que eu desenhei, que eu tentei desenhar, é igual a uma dessa. Ela vale 20 por 20, né, já que está aqui o 20, por 30. Ou seja, o que ele quer saber na questão, inicialmente, é quantos pacotes eu consigo transportar em uma caixa. Não é difícil o aluno fazer, ele tem que ter essa percepção tridimensional, mas eu posso continuar esse desenho, vou continuar aqui para cima, isso aqui vai vir para cá, isso aqui vai vir para cá. E pelos números serem múltiplos aqui, o 40 ser múltiplo do 20, o 60 ser múltiplo do 30, vai encaixar perfeitamente, né, sem sobrar espaço nessa caixa. E eu consigo perceber, tentando fazer aqui um desenho, vou apagar aqui para não confundir esses segmentos, que aqui seria a parte interna, né? E eu tenho essa configuração, tá certo? Se o aluno for ver, eu tenho 4 pacotes na parte da frente, mais 4 pacotes na parte de trás. Ou seja, o que eu posso dizer? Que em uma caixa cabem 8 pacotes. Acho que é fácil perceber isso, né? 4 pacotes na parte da frente, medindo 20, 20 e 30, e 4 pacotes na parte de trás com as mesmas medidas. Então, no total, 8 pacotes. Ele quer saber o seguinte: quantas caixas, vou chamar isso aqui de X, eu vou precisar para transportar 100 pacotes, porque ele diz isso no enunciado. Então, 100 pacotes, tá aqui, ó. Então, é o X que eu quero resolver. Então, é uma questão que demanda uma visão geométrica do que tem lá atrás para conhecer essa figura, tá certo? Para conhecer o paralelepípedo, mas para resolver é uma regra de 3. Basicamente, o Enem cobra bastante isso. A gente estudou bastante ao longo do ano. A Mari fez questões de revisão agora no Super sobre esse assunto, pela importância que isso aqui tem. Multiplicando cruzado, eu vou chegar aqui 8x é igual a 100, né? Aqui é diretamente proporcional. Quanto mais pacotes eu quero transportar, mais caixas eu preciso. Importante fazer essa análise. Por mais que às vezes o aluno faça tudo no automático como sendo diretamente proporcional, pode aparecer coisas que são inversamente proporcionais. E o meu x aqui vai ficar 100 dividido por 8, que vai dar o 12,5. Não tem o 12 para assinalar, tá certo? Mas se tivesse o 12, eu acho que seria uma complicação maior para a questão, mas nesse ponto eles facilitaram. Por quê? Porque não tem como eu ter, né, eu tenho que interpretar o que esse X significa. Não tem como eu pegar 12 caixas e meia. Não tem como eu pegar. Na verdade, o que eu vou fazer como não tem como pegar 12 caixas e meia, e se eu pegar 12 caixas, vai ficar pacotes sem serem transportados, eu sou obrigado a pegar 13 caixas. Uma caixa a mais. A última caixa não vai estar completa. A última caixa vai sobrar algum espaço dentro dela, tá certo? Mas eu preciso de 13 caixas e eu vou chegar à alternativa C para estar marcando. Resposta final, 13 caixas. Veio desse 12,5, que veio dessa divisão, porque eu não tenho como pegar meia caixa. Finalizando a questão. Beleza? Voltamos agora com a questão 4. Chegamos na metade da lista. Espero que vocês estejam aqui comigo ainda. Espero que não tenham desistido de mim, da matemática, do Enem, dos vestibulares que estão por vir. E agora a questão 4, ela é oposta à primeira questão. Em que sentido? Na configuração de como que vem a ordem das geometrias. Na primeira questão, a gente partiu de uma figura plana, que era a caixa planificada, e tivemos que ver ela em 3 dimensões, ela numa forma espacial. A questão 4, ela começa com uma figura espacial, só que ela quer planificar essa figura, tá certo? Então, para a gente ver como o Enem joga entre as duas geometrias, e isso é importante. Ele explica no enunciado que ele quer fazer uma conexão através de cabos, saindo do ponto A e até o ponto B. E o aluno tem que marcar as alternativas, como ficará esse cabo no menor trajeto possível, tá certo?
Para resolver esta questão também, tá? Para a gente ver, na verdade, que demora mais para ler o enunciado, explicar o enunciado que resolver, 30 segundos é suficiente. Por quê? Se o aluno sabe qual que é a menor distância entre dois pontos, ele matou a questão. Tá certo? Envolve, claro, uma interpretação do enunciado para chegar a essa conclusão. Então, a partir de agora, dá um pause, 30 segundos e retoma aqui com a gente. Beleza? Voltamos. Beleza? Já deu os 30 segundos ou até menos, né? Tenho certeza que os alunos fizeram com menos tempo. Eu estou planificando, então estou pegando só essa parte de cima, essa parte de lado e transportando ela para cá. Como se eu estivesse abrindo esta caixa, ou abrindo essa sala, né, que ele fala que vai ser feito a transmissão do jogo. Se eu perceber, se eu abrir essa parte lateral, eu vou perceber que esses cabos estarão conectados. Esse pedaço, ele está conectado. E como ele quer o menor caminho, menor utilização de cabos, a menor distância entre dois pontos será uma única reta. Tá certo? A menor distância. O professor, tem como errar essa questão? Tem como errar. A resposta final é a letra E, mas acreditem, as pessoas erram essa questão, principalmente pela dificuldade de transformar figuras espaciais em figuras planas. Mas eu tenho certeza que vocês acertarão e ganharão não só a pontuação da questão, mas ganharão tempo para as próximas questões, principalmente para a questão 5, que talvez é uma das mais longas que a gente vai fazer aqui, mas isso vai encorajar vocês, tá certo? Para a gente ver uma questão de geometria, de duas geometrias, né? Mas que não precisa de cálculo para ser cobrado. O Enem gosta muito de trabalhar com isso, beleza? Vamos para a questão 5 e agora atenção. Agora sim uma questão nível terceirão do Enem, beleza? Com certeza aquilo que a gente ganhou de tempo na questão 3 e 4, que foram mais rápidas, a 5 vai tomar esse tempo de volta para ela, tá certo? Porque não só pela explicação que eu vou ter que dar para a questão, mas também para a resolução, tá certo? É uma questão que trata sobre pirâmides, então normalmente pirâmide comparado com prismas, por exemplo, ela demanda muito mais, né? Tem triângulos aqui, triângulos tem muitos assuntos a serem cobrados, desde trigonometria, que pode ser cobrado, teorema de Pitágoras pode ser cobrado, triângulo, retângulo e outras coisas ali, semelhança de triângulos, que pode ser cobrado isso aqui. Essas informações que eu deixei em vermelho, elas já estão no enunciado, elas não estão no desenho, né? Que aparece na questão, mas elas estão no enunciado. O que ele quer nessa questão? Ele quer simplesmente que eu calcule qual que é o comprimento de um cabo que vai sair aqui dessa extremidade. Tá? Ele conta toda uma historinha ali, que é feito aqui nessa base que retira petróleo, né? Até o ponto médio da aresta lateral aqui. Ó. Então aqui existe a aresta lateral, vou chamar esse cara aqui de ponto médio. Então ele quer saber isso daqui. Claro que o cabo tem 4 cabos, tá? Seria para qualquer direção, só que eu vou tratar nessa parte aqui que eu acho que fica mais fácil de ver o que eu quero, né? Já que é uma figura em 3 dimensões, eu quero descobrir isso daqui. Então, vou colocar aqui meus pontos de interrogação. É isso aqui que a questão quer saber o comprimento de um desses cabos. Beleza? O que eu conheço? Conheço a altura da pirâmide, que é 24. Eu conheço a aresta da base da pirâmide, que é o 6,6 raiz de 2. E eu conheço toda essa plataforma onde ela está inserida, né? Que seria um quadrado também de aresta 19 raiz de 2. Beleza? E com base nisso ele quer saber o comprimento desse cabo. Esse cabo está saindo aqui da parte de baixo da plataforma, né? Indo até o ponto médio da aresta lateral desta pirâmide. Então as coisas estão em 3 dimensões, só que a gente vai tentar transformar tudo isso para 2 dimensões para estar resolvendo, beleza? Para essa questão, eu dou 5 minutos para vocês resolver, tá certo? Então dá um pause agora, relembra de algumas fórmulas, enxerga bastante triângulo aqui, que vai ser importante, tá certo? E depois de 5 minutos tu volta para cá e ativa esse vídeo novamente, que a gente vai ter a resolução, beleza? Então pause. E agora, voltamos para a nossa resolução e a gente vai começar a desenhar o que eu tenho e o que eu preciso. Não é fácil, tá certo? Quando a gente pega uma questão como essa, identificar como que eu vou fazer para chegar até aqui, ó.
tá certo? Porque as informações que eu tenho ainda estão muito distantes daquilo que eu quero encontrar, né? Tem o 19 raiz de 2, tem o 6 raiz de 2 e tem o 24 que está aqui. E o que eu quero é ele está saindo da parte de baixo indo até o ponto médio. O aluno poderia pensar de várias formas o que descobrir essa pirâmide. Mas, claro, a gente vai fazendo por tentativas até chegar naquilo que a gente quer. Tá certo? Teria como descobrir algumas coisas dessa pirâmide. Eu teria como descobrir essa lateral toda? Teria. Daí eu pegaria metade e já sei quanto que vale esse pedacinho. Tá certo? Seria tentativas para estar fazendo. Mas o mais importante para iniciar essa questão é o seguinte. Pelo fato de ser um quadrado, e esses dois quadrados, eles terem o centro iguais, é com base nisso que a gente vai vou começar essa questão. Beleza? Pode ser que o aluno, nesses 5 minutos, descobriu coisas a mais que precisava, mas se ele percebeu que ele pode descobrir estes comprimentos aqui, por exemplo, ou esse, ou todo esse, ou esse pedacinho, vai ajudando a gente a chegar onde a gente quer. Beleza? Vou começar pelo quadrado menor. Se eu visse essa figura de cima, eu vou fazer aqui, mas acho que depois eu vou ter que apagar. Tá certo? Essa figura de cima. Existiria um quadrado, que o lado é 6 raiz de 2. Aqui está esse pontinho, que é onde vai a altura da pirâmide. E eu quero, por exemplo, descobrir quanto que vale tudo isso aqui. Ó. Isso daqui é chamado diagonal de um quadrado. Tem uma fórmula. A gente já trabalhou em outras aulas. E é interessante, se o aluno sabe essa fórmula, ele já está um passo na frente. Ele é dado por L raiz de 2. Essa diagonal de um quadrado. Bom, então o L é 6 raiz de 2. Eu sei que a minha diagonal vai ficar 6 raiz de 2 vezes raiz de 2. A multiplicação dá 2, né? Porque dá raiz de 4 que é 2. Então a minha diagonal vai ser 6 vezes 2 vai dar 12. Beleza? Então todo esse segmento aqui vale 12. Só que eu só estou interessado nesse pedacinho aqui, ó, porque eu quero jogar as minhas informações o máximo possível perto daquilo que eu quero descobrir. Tá? Eu sei que tudo isso aqui vale 12, mas só esse pedacinho aqui, ó, eu sei que vale 6. Como que eu fiz isso? Através da diagonal de um quadrado. Eu vou fazer a mesma coisa agora para a plataforma toda. Então eu tenho essa plataforma, que é um pouco maior, né? Que o lado mede 19 raiz de 2. Bom, se o lado mede 19 raiz de 2, vou pegar uma outra caneta, vou pegar outra caneta laranja também. Eu quero isso daqui. Tá certo? Tem um ponto central aqui, ó, que é justamente novamente esse pontinho. Agora eu estou fazendo essa plataforma maior. Isso também é uma diagonal, só que eu vou chamar de Dzão, para só diferenciar do Dzinho ali. Mas a fórmula é a mesma, né? Então vai ficar 19 raiz de 2 vezes raiz de 2. A diagonal aqui vai dar 2, vai dar 38. Logo, preste atenção. Este pedaço que está aqui, ó, esse pedaço, que ele está colinear com esse outro pedaço que é 6 aqui, vale 38. Tudo isso daqui, né? Vale 38. Então, só esse pedacinho que está aqui, ou esse para cá, ou esse para cá, já que todos são iguais, vale 19. Né? Então, o 12, que é isso aqui, se transformou em 6. E o 38 vai se transformar em 19. Então, eu vou fazer aqui um prolongamento. Vou fazer aqui assim, ó. Imagina que isso aqui está reto, né? Era para estar reto. Tudo isso daqui vale 19. Tá certo? Bom, se tudo isso aqui... Eu vou colocar o 19 aqui embaixo... Mas eu tenho que saber, depois eu vou redesenhar isso que eu tenho até agora, tá certo? Então esse 19 pertence a toda essa metade da diagonal do quadradão, vamos chamar assim. O que eu proponho agora pra gente, possivelmente daqui a pouco eu vou ter que apagar esses cálculos que estão sendo feitos aqui. Lembra que o 19 é toda essa parte. Então eu sei que só esse pedacinho vale 13, né? Eu poderia usar essa situação. O que eu proponho agora é a gente redesenhar essas informações e principalmente aquilo que eu quero descobrir, tá certo? De uma forma plana, saindo da geometria espacial. Porque agora eu já tenho alguns elementos, né? Eu sei, por exemplo, que a altura, vou fazer aqui, ó. A altura vale 24. Beleza? Eu sei que a parte de baixo, até chegar a essa extremidade, vale 19.
vale 19. Esse pontinho aqui da extremidade eu vou pintar ele de azul também, só para a gente se situar. Outra coisa que eu sei, a altura sempre forma 90 graus. Então não desistam dessa questão, ela está próxima de finalizar. Aqui forma 90 graus com a base, então está aparecendo ali um ângulo reto, que vai nos sugerir a triângulo retângulo. E com triângulo retângulo tem bastante informação. Eu sei que essa aresta lateral, eu não tenho a medida dela, poderia descobrir? Poderia, né? Através de um teorema de Pitágoras eu poderia descobrir essa medida. Vamos ver, se for necessário a gente descobre, já que eu sei que este pedacinho aqui vale 6, né? Porque é a diagonal pequenininha. Eu sei que existe um ponto médio, trocando aqui de caneta, que é onde o cabo é ligado. Então esse carinha aqui e esse são iguais, né, por ser ponto médio. E o que eu quero descobrir está aqui, ó, que eu vou chamar de x, né? É o que eu quero descobrir. Eu quero chamar de x. Então eu redesenhei essa informação para cá, tá certo? E agora eu vou ter que apagar esses quadrados, porque agora aqui embaixo virão a parte de cálculo. Mas espero que vocês tenham conseguido desenhar parte da questão nesses 5 minutos. Talvez o aluno não percebeu que teria necessidade de desenhar isso aqui, mas acho que fica um pouco mais fácil, né? Ele sabe que aqui é 13, é outra informação que a gente tem. Como é que eu sei disso, né? Esse pedaço que resta. Se tudo é 19, esse pedaço é 6, 6 mais 13, fecha 19. E eu acho que naturalmente o aluno, quando vê isso aqui, ele consegue enxergar dois triângulos, né? Só que esses triângulos não são semelhantes, né? Aqui não tenho a certeza de um ângulo reto, possivelmente não é ângulo reto, né? Então tem que ter os ângulos iguais. Então a semelhança nesses dois triângulos, ela não sai de forma direta, como a gente está desenhado ele aqui. Mas a gente está bem próximo de acabar. Eu só vou colocar esse 6 um pouquinho para o lado. Só vou colocar esse 6 que vale esse pedaço, um pouquinho para o lado, que eu vou ter que complementar o meu desenho. O que está faltando aqui, na verdade, né? Para eu descobrir esta medida, seria interessante, e agora sim a gente vai em busca daquilo que a gente quer, construir um triângulo retângulo a partir dele, ó. Tá certo? Fiz esse pontilhado porque agora a partir desse pontilhado eu tenho um triângulo retângulo. Então olha só, vamos com base naquilo que a gente quer. Vamos só olhar para esse triângulo retângulo, porque agora eu quero a hipotenusa desse triângulo retângulo que não tinha na questão. Lembra que é uma questão difícil, espero que vocês estejam comigo até agora, tá certo? Uma questão nível alto, tanto das dificuldades como do tempo para a resolução. E agora, se eu descobrir, por exemplo, quanto que é isso daqui, eu sei que é esse pedacinho mais 13, então eu sei o cateto. Se eu descobrir quanto que vale isso aqui, eu também sei outro cateto, logo Pitágoras me auxilia nessa parte final. E é por esse caminho que eu vou. Tá certo? Como que eu vou fazer isso? Se eu for ver agora, se eu perceber, esse triângulo aqui, ó, ele é semelhante a esse pequenininho. É fácil ver isso? Não. Como é que eu faço para ver então, professor? Questão. Resolve questão que isso, teu olho vai ficar treinado para isso. Esse triângulozão, ele é semelhante a esse triângulozinho pequenininho. Beleza? Vou tampar essa parte para não confundir. Ó. Espero que vocês estejam vendo. Se for necessário, desenha separado. Qual que é a razão de semelhança, né? É 2 para 1. Porque olha só, essa hipotenusa, ela é o dobro dessa hipotenusa menorzinha. Já que esses pedaços são iguais. Exemplo, né? Se isso aqui fosse 20, esse pedacinho seria 10. O 20 é o dobro do 10. Não são esses números, só para a gente entender. Logo, todos esses segmentos, um será o dobro do outro, ou um será metade do outro, se eu quiser trabalhar com ele assim. Então, se isso aqui vale 24, essa altura aqui vale 12. Tá certo? Se isso vale 24, isso vale 12. Se isso vale 2 risquinhos, 4 risquinhos, isso aqui vale 2 risquinhos. Tá certo? Então, é sempre um sendo metade do outro. Se tudo isso aqui vale 6, esse pedacinho aqui vale 3. Logo, esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo aqui. 12, o 24 está para o 12, assim como o 6 está para o 3. Logo, esta medida é o dobro dessa daqui. Então, eu cheguei que eles são semelhantes. E agora, eu vou redesenhar
esse triângulo porque falta um passo só. Então se tu chegou até aqui, meus parabéns e obrigado. Estou desenhando esse triângulo que está aqui. Ó. Isso aqui vale 12, isso aqui vale 16, certo? 3 mais o 13, e isso aqui vale x. Ou seja, a questão ela finaliza com o nosso amigo Pitágoras, sendo apresentado numa questão que começou lá com pirâmides, que começou com um cabo que estava estendido, que começou com diagonais de um quadrado que eu tive que calcular. Tá certo? Ufa! Chegamos na parte final e agora é só alegria. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 140. Opa, já vou colocar o 12 ao quadrado para deixar bonitinho como estava o formato. Eu vou colocar o resultado mais 12 ao quadrado. Tá certo? Resolvendo isso daqui, e é um outro detalhe da questão, vai ficar a raiz de 400. E ele não resolve essa raiz de 400, mas que seja exata, né? É igual a 20. Mas ele não resolve essa raiz de 400 e chega na resposta que é o item D. Aí ele não resolve essa raiz, por motivo que ele escolheu ser assim. Tá certo? Daria para resolver que daria 20. Então a resposta final dessa questão é raiz de 400 ou 20. Né? Para assinalar o item correto, seria a raiz de 400. Sobrevivemos à questão? Se a gente sobreviveu, vamos agora uma mais light, uma mais leve, que é a questão 6, logo na sequência, tá certo? Chegamos à questão 6, uma questão mais tranquila, trata de um único sólido, que é a parte de cilindro. Mas ela também tem algumas pegadinhas e esses cuidados que eu vou tratar com vocês nessa explicação. Ele cita ali no enunciado que haverá um kit para pessoas com problemas com água, assim, que não tem o abastecimento de água. E esse kit será composto por 6, isso está na figura, né? 6 cilindros com essas dimensões. Primeiro detalhe, eu não desenhei todo o kit, eu desenhei só um cilindro, né? Para não precisar representar os 6. Segundo detalhe, isso está em metros e isso está em centímetros. Há uma diferenciação ali de unidades. Tá certo? Então eu vou ter que transformar um para o outro para ficar uma igualdade. Depois a gente vai analisar o que é melhor transformar. Depois ele diz que uma família ela utilizou 12 kits, né? É isso que é colocado no enunciado. Só que cada kit, ou melhor, não é cada kit, cada metro cúbico de água custa R$ 2,50. Então R$ 2,50 por metro cúbico. Então qual que vai ser o nosso objetivo? Fazendo um esqueleto aqui da questão. Daí eu dou o tempo para vocês resolverem. Eu vou calcular, na verdade, quanto de água que cabe em um cilindro. Vou multiplicar por 6 para saber quanto que cabe em um kit. O importante é que essa questão pede para considerar o π igual a 3. Depois eu vejo quanto que vale 12 kits, quanto que cabe em 12 kits. E depois eu faço ou uma regra de 3, ou só multiplico, para saber o custo que isso teve. Beleza? Então, a partir de agora, 2 minutos para resolver essa questão. Acho que dá para forçar uma agilidade nessa questão. Claro que a minha explicação vai demorar um pouquinho mais, mas eu acho que você já consegue organizar essa questão em 2 minutinhos, considerando que se o aluno sabe a fórmula do volume do cilindro. Se ele não souber a fórmula do volume do cilindro, não vai nem começar a questão. Beleza? Pause então. E agora, depois disso, 2 minutos, a gente retoma aqui para a questão. O detalhe é que esse 40 centímetros, né, não falei anteriormente, mas esse 40 centímetros, espero que não tenham caído nessa pegadinha, é o diâmetro. Então, se eu for analisar o raio que tem desse cilindro, ele vale 0,2 metros. O raio seria 20 centímetros, e 20 centímetros transformado para metros é 0,2. Na dúvida, faz uma regra de 3. 1 metro é igual a 100 centímetros, mas essa transformação aqui normalmente é simples, os alunos não costumam confundir. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume de um cilindro. Tá? Vou chamar de V1, que é um volume de um cilindro. Fórmula do volume, tem que saber, a questão não forneceu. Π, R ao quadrado, vezes a altura. Foi a mesma que a gente utilizou na segunda questão, então a importância aí da complementação das questões, né? Só que lá a gente não calculou, lá a gente só queria saber a fórmula. Então o volume de um cilindro, o π a questão diz que é 3, vezes 0, o raio é 2, né? 0,2 ao quadrado, vezes a altura que é 1.
Tá certo? Então, fazendo esta transformação, a gente vai chegar em que o volume de um cilindro vai ser 3 vezes 1, que dá 3. Aqui dá 0,04, vai ficar 0,12. Tá tudo em metros, então metros cúbicos, já que é o volume. Beleza? Essa é a informação de um cilindro. Só que agora eu vou calcular o volume, que eu vou chamar de VK, que é o volume de um kit. Se isso daqui é o volume de um cilindro e o kit tem 6 cilindros, eu vou fazer 6 vezes 0,12, calculando o volume do kit como 0,72 metros cúbicos. Ou seja, esse é o volume de um kit. Só que as famílias, elas irão utilizar, essa família específica, 12 kits. Então, o que eu vou fazer? 12 vezes 0,72. Ao meu ver, o que essa questão quer é muito mais cansar o aluno com esses números decimais do que propriamente calcular, porque agora acabou o cilindro, né? Não tem mais geometria espacial para estar calculando. Então, ela vai te cansar trabalhando com números decimais aqui. Tanto potência, multiplicações que vão aparecer, até esse 2,5 também é uma multiplicação com número decimal. Fazendo essa multiplicação aqui de cabeça, a gente vai encontrar 8,64, para agilizar aqui o cálculo, né? Metros cúbicos. Isso que foi consumido de água por essa família que utilizou 12 kits e cada kit tem 6 desses cilindros. Só que ele quer saber o custo disso, né? Ele quer saber o custo que isso teve. Então a gente vai pegar aquele número ali, 8,64, e multiplicar por R$ 2,50. E isso vai me fornecer o que é gasto por esses 12 kits que foram consumidos. Que de cabeça vai dar 21,60. Está aqui nossa resposta. E a alternativa que tem é a letra B. A alternativa final é a letra B. Finalizando aqui a nossa questão sobre cilindro, sobre números decimais, sobre potências e multiplicações de números decimais e a transformação desses valores aí para a manutenção monetária. Finalizando a questão. Beleza? Espero que tenha dado tempo aí para ter estruturado e feito a questão. Já voltamos com a questão 7. Vamos à questão 7, então obrigado desde já por estar até agora com a gente. E a gente vai para uma questão com uma pegada um pouco diferente. A gente vai até fazer uma estratégia diferente. Para essa questão, eu não vou dar o tempo de resolução, mas eu sugiro, após o término dela, que o aluno tente resolver sozinho e analise quanto tempo demoraria para interpretar esse enunciado e para resolver essa questão. Beleza? Tem muitos detalhezinhos esse enunciado, principalmente na transformação de unidades, que vão fazer ela se tornar longa. Mas a parte de cálculo normalmente é uma parte simples. Ele cita que uma certa casa vai fazer a captação de água para deixar ela guardada. E ele quer saber, em tese, na parte final, qual que tem que ser a altura desse reservatório. Com base no quê? Em duas informações. Enquanto que vai chover, e essa informação vem através de um gráfico, tá certo? Essa informação eu vou tirar através de um gráfico. E pela outra informação importante é quanto que a casa consegue pegar da chuva que está caindo. Basicamente é isso. Então tenho essas duas informações. Quanto que a capacidade da casa em armazenar essa água, em conter essa água, e depois quanto de água que vai cair também. Então essas duas informações vão encher esse reservatório e ele quer saber a altura que isso aqui vai ser desse paralelepípedo que está aqui. Beleza? Por onde que a gente vai começar esta questão? A gente tem que saber qual que é a área de captação da chuva. E a área é um telhado. Independe a inclinação que vai estar esse telhado, a área de captação dela vai ser a mesma, que ela é um retângulo de 8 por 10. Ou seja, eu vou conseguir uma área de 80, isso está em metros, né? 80 metros quadrados. É isso que eu vou conseguir captar. Pelo enunciado, a gente tem a seguinte informação.
1 metro quadrado, opa, deixa eu colocar aqui o 2, vai conseguir captar 100 litros de água. Essa informação está no enunciado. Ou seja, 80 metros quadrados, que é o que o telhado dessa casa tem, vai conseguir armazenar X litros de água. Fazendo uma multiplicação aqui, eu vou chegar à conclusão que o meu X é 80 vezes 100, que dá 8.000 litros. Tá certo? 8.000 litros equivale a 8 metros cúbicos de água. Essa transformação pode ser feita também através de uma regra de 3, mas normalmente essa transformação ela é mais direta. Tá certo? Se o aluno tiver dificuldade, ele pode resolver por regra de 3. Ou seja, eu acabei de entender quanto que o telhado consegue captar de água da chuva. Ou seja, ele vai captar isso aqui a cada, vou colocar aqui embaixo, ó, a cada 100 ml que vai chover. Beleza? Cada 100 ml, 100 milímetros, desculpa. ml não, 100 milímetros de chuva ele vai conseguir captar isso daqui. Então, vou guardar esta informação. Guardar essa informação aqui para daqui a pouco. Vamos analisar agora a parte do gráfico. O que a gente tem do gráfico? Eu tenho ali os meses e quanto que vai chover em milímetros, tá certo? Então, fazendo a soma, é um gráfico de barra que a gente já estudou lá na primeira aula do Super, eu vou fazer 100, mais 100, mais 300, mais 100, mais 50 e 50, né? Mais 100, então vai dar 700, que é o que choveu naquele ano, tá certo? Em milímetros. Isso aqui vai dar 700 milímetros, que foi a análise do gráfico. O que a gente vai ter agora? Eu vou ter que pegar esta informação junto com esta informação para descobrir qual que vai ser a metragem necessária para esse reservatório. Então, o que eu vou construir? Vou dizer o seguinte: 8 milímetros cúbicos a cada 100 ml, e eu quero saber quantos metros cúbicos são necessários para 700 milímetros. Então, essa informação veio do meu telhado, vamos chamar assim. E essa informação veio do meu gráfico. É aquilo que vai chover, como eu falei lá no início da questão, com aquilo que eu consigo armazenar no meu telhado. Resolvendo essa, eu vou mudar só aqui, não vou chamar de x para não confundir aquele x ali, vou chamar de y. Resolvendo isso daqui, vai ficar 100y é igual a 5600, né? Fiz a multiplicação ali. Corta, 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 corta. Eu vou concluir que meu y é igual a 56 metros cúbicos. O que isso significa? Que eu preciso de uma caixa, vamos chamar assim, de 56 metros cúbicos para conseguir armazenar essa quantidade de chuva que vai cair naquele período, junto com o meu telhado, que eu consigo captar essa água. Para finalizar, esse 56 é meu volume. E ele é igual, né, tem metros cúbicos, ele é igual a 4 vezes 2 vezes P, que é justamente o que eu quero descobrir. Passando 4 dividindo e passando 2 dividindo, vai ficar 28. 28 dividido por 4 vai dar 7. Logo, meu P vale 7 metros, que é a altura desse reservatório. Finalizando essa questão com a alternativa D, tá certo? Então a gente fez de uma pegada diferente, porque se a gente for ver, tem muitos detalhes. E o enunciado, ao meu ver, não é um enunciado dos mais tranquilos. Mas tentem partir dessa questão novamente, pensando o seguinte: tem duas informações a analisar. Quanto que de área eu tenho, que é o meu telhado, e qual que é o meu gráfico, que me indica de chuva naquele ano. Beleza? Daí vocês vão conseguir desenhar isso daqui, né? A gente fez alguns passos mais rápidos, mas a ideia da questão é justamente essa, uma questão já com nível bem elevado, mas tenho certeza que vocês são capazes. E vamos agora para a última. Oitava e última questão da lista do terceirão, do super, da vida de muitos de vocês relacionados à matemática, né? Espero que não, espero que vocês continuem estudando, mas é a nossa despedida, né? Nossa despedida.
E quero desde já agradecer, não posso falar muito, senão vou me emocionar aqui. Espero que vocês estejam ficando até o final, mas é importante esse término, né? Significa fim de um ciclo e início de outros ciclos para vocês, e desde já desejo sucesso. Mas não posso falar muito, senão eu vou me emocionar e depois a gente conversa em outros ambientes, outros momentos. Com certeza não faltarão oportunidades para isso. Essa oitava questão, ela trata dos sólidos geométricos, no caso aparentemente 2, né? Mas aqui na verdade há 2, então tem 3 sólidos sendo tratados aqui. Um cilindro, um cone e um pedaço aqui, uma semi-esfera. E a gente vai ver como é isso. Qual que é o ponto positivo dessa questão? Ele passa pra gente fórmulas, parte das fórmulas. Tá certo? Ele não passa a parte completa delas. Porque ele cita, por exemplo, que o volume de um cilindro ele é dado por área da base vezes a altura. Só que ele não cita o que é a área da base. Então o aluno teria que lembrar como calcular a área de um círculo. Mesma coisa para as outras figuras. A única que ele passa completa é de uma esfera. Só que aqui eu estou usando só metade da esfera. Então eu tenho que pegar aquela fórmula e dividir por 2. Da mesma forma que ele ajuda na questão, ele dá essas dificuldades. Ele pede para usar o π igual a 3. E o que ele quer, né? Em resumo, daí eu vou deixar um tempo para resolver. Ele quer pegar esse topo de madeira, vamos chamar assim, e transformar ele num peão com essas características. A altura aqui do cone é 4, tá certo? A altura do cilindro é 7, então com base nisso, se eu quero construir um maior peão, eu já posso deduzir que isso aqui vale 3, que vai me ajudar bastante, né? Já que isso vai ser o raio. Esse diâmetro é 6, tem que tomar um certo cuidado. E o que ele quer? Ele quer saber quanto de material eu não utilizarei para sair disso aqui e construir para cá. Ou seja, se eu fosse lixando isso, tirando material, aquilo que restou, aquilo que eu não usei para o peão, quanto que eu vou ter? Basicamente é essa a pergunta. Então eu vou ter que calcular volume aqui e alguns volumes aqui e depois fazer algo com esses volumes, tá certo? E agora é da interpretação de vocês. Para essa questão, acho que 3 minutos é suficiente, né? 1 minuto para cá, 1 minuto para cá, 1 minuto para cá e 0 segundos, vamos chamar assim, para finalizar aqui a questão, beleza? Mas acho que 3 minutos é suficiente. Então pausa o relógio, tenta ver o que vocês conseguem produzir em 3 minutos e depois retorna aqui, beleza? Voltando, como eu disse, ele forneceu o volume de um cilindro, só que ele disse que é área da base vezes a altura, e de fato é, só que ele não forneceu essa área da base. Então o aluno teria que lembrar que o volume de um cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Já fizemos isso em outras questões. Eu tenho informações suficientes para calcular isso daqui, tá certo? Esse seria o volume do volume do cilindro. Este volume que está aqui, ele é formado por um volume do cone, vou chamar assim, opa, vou corrigir aqui, volume do cone, que é essa figura, depois eu vou pensar no que eu vou precisar, tá certo? Volume do cone, mais volume da semisfera, vou chamar assim. Se eu colocar só um ezinho, eu teria que calcular ela toda, né? Mas é metade dela, tá certo? Como é que é dado o volume do cone? A questão fornece que é a área da base vezes a altura dividida por 3, ou 1/3 da área da base vezes a altura. Só que a base também é um círculo. Então vai ficar πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Mas da esfera ele fornece. Só que da semisfera teria que pegar a fórmula e dividir por 2. A fórmula da esfera é 4πr ao cubo dividido por 3 também. É o volume da esfera. Só que como é metade dela, eu vou dividir por 3 e dividir por 2. Logo eu vou dividir por 6. Então está aqui desenhado. Tudo isso aqui vai virar números fáceis a serem calculados, na verdade. E depois eu vou ter que fazer alguma coisa entre esses volumes aqui, tá certo? Eu vou chamar disso aqui de volume, acho que é um P ali de peão. Vou chamar de P, que é um experimento, isso aqui é um peão. Volume do peão, tá certo? Então vamos começar a calcular o volume do cilindro. Eu tenho informação que o π vale 3 nessa questão. O R eu sei que é 6, né? Só tomar cuidado com isso. O Enem adora passar o diâmetro, então isso aqui vale 3. Vai ficar vezes 3 ao quadrado, vezes a altura que é 7. Logo o volume do cilindro vai dar 9 vezes 3, 27. Vai ficar 27 vezes... Opa!
vezes 7. Dá 49, vai 4, 14, 18. E isso está em centímetros, então é centímetros cúbicos. Beleza? Guarda isso daqui, que vai ser usado para depois, Vamos ao volume desse peão. O volume desse peão, primeiro, se o π vale 3, eu já posso cortar, acho que esse π com esse 3, sem dificuldade. O raio da base, ele é o mesmo raio da esfera. Então, se aqui vale 3, isso aqui também vale 3, né? Então, eu já sei que vai ficar 3 ao quadrado, vezes 4, que é a altura, esse aqui é do cone que eu estou fazendo, vezes 4. Mais, vamos lá, vai ficar o 4. Aqui eu já vou fazer uma jogada para facilitar. Ó. Esse cara pode cortar com esse cara, mas vai sobrar um 2 aqui, né? E esse daqui vai cortar com esse aqui e o 2 vai sobrar aqui em cima. Daí eu não preciso mais trabalhar com a parte de baixo. Então só uma estratégia aqui, né? Não é uma regra. E o raio vale 3, vezes 3 ao cubo. Então só simplifiquei, mas no final ia dar o mesmo resultado. O volume do peão vai ser dado por 9 vezes 4, 36, mais 27 vezes 2, 54. E isso vai dar 90 centímetros cúbicos. Guarda essa informação. Então, eu tinha esse volume e eu fiquei com esse volume. Logo, aquilo que foi descartado, que é o volume final, vou chamar assim, é fazer a subtração entre eles, né? 189 menos 90 é igual a 9 e 9. Deixa eu só corrigir aqui. 9 e 9. E aqui, nossa, foi estranho esse nome. Aqui, vocês merecem um nome melhor. Então, só vou arrumar aqui. Ó. Resposta final 99 é aquilo que sobrou de madeira, aquilo que eu retirei para formar esse peão. Resposta final, letra E, de excelente como vocês são e como vocês foram, tá certo? Muito obrigado, a gente tem a oportunidade de conversar em outros momentos, não vou falar tanto aqui porque nem sei se vocês estão vendo isso, né, para começar, mas também eu não quero me emocionar aqui pra gente finalizar a aula, beleza? Obrigado mesmo de coração, um bom final de ano para vocês e a gente vai se falando. Até mais!